Alegria, salve, salve, família ciente. Que gostoso você aqui para mais uma aula do Livro dos Espíritos. Dê o joinha, se inscreve no canal e ative o sininho. Compartilhe e faça perguntas. Vamos participar aqui de uma forma dinâmica desse estudo. Boa aula. Boa noite, boa tarde, boa noite, William, Andréia. Como é que vão todos? Boa noite, graças a Deus, tudo bem? Um salve com muita alegria, família ciente. Vamos, que o estudo está pegando fogo. Então, vamos lá. Vamos nessa pergunta 252, da Vida Espírita, do capítulo 6º. São sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos, que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto, que, por assim dizer, apagam as das particularidades. Nossa, que coisa bonita. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Eles os conhecem, porque os sofreram. Não os experimentam, porém, materialmente como vós outros, que são espíritos. E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas? Não podem sentir a fadiga, como a entendeis. Conseguintemente, não precisam de descanso corporal, como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa, no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral o seu repouso. Quer isto dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão repousar. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Como é, então, que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? É reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência, não raro, tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação, mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Agora vamos lá. Da Vida Espírita tem aqui um ensaio teórico da sensação nos espíritos. Agora, com certeza, é Kardec, com tudo que aprendeu, vai fazer um ensaio teórico. O corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se e nem de queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação
ou a apreensão de um mal físico produzirem um efeito deste mal como se ele fora real, não as vemos até causar a morte? Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede, ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou esta impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, nas situações tão comoventes que nos revelam os dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais, e inúmeros outros fatos. Muita luz lançaram sobre essa questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente e do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daí, o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés, ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Estas últimas, só por termo de comparação, as podemos tomar e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e de calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos-los visto atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, conseguintemente, a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Muitas vezes, quando a gente nos lembra do passado, quando nós lembramos de alguma coisa do passado, a gente sente a dor, a gente sente o desconforto daquilo que a gente já passou, que ficou no cérebro. Nós passamos, vivenciamos, e aquilo ficou extremamente desagradável. Se você volta a se lembrar, mesmo, pensando naquilo que passou, a gente sente. Sente, talvez é isso que o espírito sinta. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Que durante os primeiros minutos depois da desencarnação,
o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Crê não estar morto, por isso que se sente vivo. Vê a um lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Disse-nos certa vez um suicida: não estou morto. E acrescentava: no entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito, e ainda menos o espírito. Roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a uma suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado pelo espírito, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Assim, pois, não haveria, no caso, uma reminiscência, porquanto ele não for em vida roído pelos vermes. Havia o sentimento de um fato da atualidade. Isto mostra que deduções se podem tirar dos fatos quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito, por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, por já não haver nele espírito e nem perispírito. Este, desprendido do corpo, experimenta a sensação, porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela se lhe torna geral. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência, lógico será deduzir-se que se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como um corpo que morreu. Porque o assunto, ele não só é sério, como é interessantíssimo, né? A forma como ele diz isso. Os bons espíritos que nos acompanham dizem que são coisas parecidas com essas, né? Porque a gente sabe que Kardec, quando escreveu sobre esse assunto, 167 anos atrás, ele teve que trazer uma visão mais geral, mas a miúde nós temos hoje uma visão de que as coisas elas são similares a isso, e a gente sabe que mesmo a lei dos homens já evoluiu no sentido de que, por exemplo, a cremação só pode se dar 72 horas depois do corpo ter partido, né? Aliás, do espírito ter partido e da pessoa ter morrido. Por quê? Porque durante esse período pode-se ainda estar fazendo o corte dos 78 liames físicos que ligam o perispírito ao corpo. Isso significa que pode haver sofrimento. Muitos relatos tiveram na época, antes de que essa lei tenha sido homologada no final dos anos 80, de cremados, né, que vieram da comunicação e que disseram que sentiram o seu corpo queimar. E isso deve ter sido uma coisa bem, bem horrível mesmo, né? A mesma coisa se deu para aqueles que desencarnaram, por exemplo, no incêndio do Joelma, e que vieram também trazer informações de que sentiram o seu corpo queimar, sentiram a morte, né, através dessa situação extremamente crítica. O que prova que o perispírito é intimamente ligado ao corpo físico. Então, pelo menos eu estou sério por conta disso, né? A André está séria porque ela é uma pessoa muito compenetrada, muito estudiosa, e ela está buscando beber, né, desse conhecimento eterno de Kardec para poder depois dar suas maravilhosas palestras nos nossos vídeos de conteúdo exclusivo. Confere, André? Olha, menos a parte de estudiosa e que entendo tudo. Eu estou aprendendo, como todo mundo, e gostando muito dessa leitura.
Então, tá bom, vamos continuar. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Mas dir-se-á, desde que pelo espírito é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, se transmitem ao espírito, sendo o espírito puro inacessível a umas, deve sê-lo igualmente às outras. Assim é, de fato, com relação às que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão lhes causa. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar, porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz? Até lá, não vai a nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão. Essas faculdades são atributos do ser todo, e não como no homem, de uma parte apenas do ser. Mas de que modo ele as tem? Ignoramos. Pois é, que eu soube também que o espírito sente por todo o corpo, por tudo, e não simplesmente um cheiro, um som. Ele sente todo o som, ele sente todo o aroma. Como é isso? Com certeza, ignoramos. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos, precisamente como o é por falta de termos próprios, a dos selvagens, para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências, doutrinas filosóficas. Pois é. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Outro tanto não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sons e odores, não, porém, apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Nestor está falando aqui para mim, que é difícil explicar que quando ele ouve as músicas aqui, ou quando ele sente os aromas aqui, quando um espírito elevado vem, ele traz um perfume que não se consegue explicar que tipo de perfume é. E ele sente todo o perfume. Mas não dá para explicar que nem a gente que está sentindo pelo nariz, pelos nossos 5 sentidos. Ele diz que realmente é complicado para dizer, mas diz que é maravilhoso. Pode-se dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser. Eles chegam assim ao sensorium comune, que é o próprio espírito, embora de modo diverso, e talvez também dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto nos compreendem sem o auxílio da palavra. Aí vem a transmissão do pensamento, né? Somente pela transmissão do pensamento. Em apoio do que dizemos, há o fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Pelo que concerne à vista,
Essa, para o espírito, independe da luz, qual a temos. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. É, contudo, mais extensa, mais penetrante, nas mais purificadas. A alma ou o espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea, se vão desanuviando à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Aqui nós vamos começar na próxima lição a palavra aurido do meio ambiente. E ali nós vamos iniciar a próxima aula. Aurido do meio ambiente, este invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos. Vamos pegar daí na próxima aula? Beleza. Difícil, né? A gente ouve a maneira de Kardec explanar sobre as sensações dos espíritos de uma maneira, né? Ele é nem de professor, ele é mestre, né? Ele É não um é mestre, professor. sem a menor dúvida. Eu queria ouvir a nossa mestra Andréa para dizer alguma coisa na sua mestrice toda, por favor. Que ela não falou nada, né, André? Se manifeste aí com a sua quantidade de sabedoria. Eu estou aprendendo, gente, eu estou aprendendo. Estou prestando atenção aqui no que Kardec falou, e é muito interessante, e é difícil mesmo a gente ter uma ideia, né, de uma realidade tão diferente dos encarnados, né? É muito complicado, mas a gente consegue montar uma ideia, assim, da universalidade das sensações, isso é muito interessante, e nós vamos encarar isso quando desencarnarmos, né? Então é bom a gente saber o que vai acontecer para que a gente não se assuste tanto. Você já disse isso num outro vídeo e você tem toda a razão. Olha, mesmo que você não acredite, gente, você vai passar por isso. Não vai ter jeito. Acreditando ou não, nós vamos ter que desencarnar, nós vamos passar por tudo que os espíritos passam. Então, como diz a Andréia, é bom pelo menos ficar sabendo, né? Acreditando ou não, você está sabendo, já foi dito. Aí, se você não acredita, problema seu. A crença ela é sempre muito particular, né? Eu me lembro de uma consulta, muito tempo atrás, com uma entidade, de uma pessoa que eu estava participando do trabalho e não estava trabalhando, né? Que a pessoa virou para o guia, num terreiro de Umbanda, e falou: eu não acredito em Deus, eu não acredito em você. Era o Preto Velho. E ele falou com aquela simplicidade toda do Preto Velho: Mizifi, tu não crê não, Mizifi? Problema nenhum. O Pai do Céu acredita em você, viu, Mizifi? Vai com Deus, mesmo que tu não acredite, vai com Deus. Aí quando o cara passou, né, eu fui ser atendido pela entidade, aí eu perguntei pro Preto Velho. Falei: nossa, né, se a pessoa não acredita, o que ela vem fazer aqui? Aí ele falou: as portas estão abertas, Mizifi, não acredita hoje. E se não acreditasse mesmo, aquele jeitinho, né, de Preto Velho, se não acreditasse mesmo, você está certo, estava aqui fazendo o quê, filho? Né? Ou seja, é o ateu graças a Deus, que a gente sempre brinca, né, Vânia? Então, mas é isso aí, mas a pessoa vai, ele está querendo falar para ele mesmo que ele não acredita. Ele não quer acreditar, mas no fundo ele acredita e sabe muito bem que tudo isso é verdade. Mas, enfim, aí está o orgulho, a vaidade que a gente tem e que os mentores aí estão cansados de falar para a gente, para trabalhar. Mas vamos trabalhar nós, né? Não acredita em Deus e não acredita em espírito, mas em mula sem cabeça acredita, em Saci Pererê. Em tudo isso acredita, né? Em bicho-papão, coisa mais linda do mundo. Encerra para nós aí, vai, já que você é essa maravilha de pessoa que faz aberturas e encerramento como ninguém. Gente, obrigada
pela participação de vocês. E a gente quer pedir que você participe mais. Estamos sentindo falta do seu comentário, das suas perguntas. Estamos sentindo falta. E você que não se inscreveu no canal, se inscreve agora para não esquecer. Vem participar da Família Ciente. A gente está de coração aberto. E queremos desejar para vocês muita paz. Axé. 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 Até a próxima.